Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito foi revelado pelo Espírito Santo para dar a nós um aprofundamento no relacionamento que temos com Deus. O livro dos Salmos, ele é formado por 150 salmos. Quando nós falamos salmos, nós estamos falando a respeito da reunião, do conjunto de todos os salmos. Quando eu quero falar a respeito de um salmo, eu falo salmo no singular. E o livro de Salmos também não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 58, mas não existem capítulos no livro de Salmos porque não existe uma sequência entre eles. O Salmo 3, que está no começo do livro, foi escrito por Davi, que viveu muitos anos depois de Moisés, que escreveu o Salmo 90, que está lá do meio para o fim do livro de Salmos. Então, percebemos que o livro de Salmos ele não tem uma reunião organizada em capítulos. Na verdade, essa Bíblia que estou usando é uma Bíblia digital e é por isso que ela coloca capítulo para facilitar o entendimento daqueles que estão começando a realizar a leitura da Bíblia. Mas o livro de Salmos ele não tem capítulos. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 58. Você pode dizer Salmo 58 ou Salmo de número 58, porque ele está na posição 58 na reunião dos 150 salmos. O livro de Salmos ele é conhecido como o livro dos louvores. Para o povo hebreu, o texto de Salmos no texto original, ele se chama Tehillim, T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer exatamente louvores. O povo de Israel usa o livro dos Salmos como um inário. São hinos que eles cantam para honrar e adorar a Deus. Agora, ao mesmo tempo que o livro de Salmos é um livro de louvores, ele é um livro que nos traz conhecimento a respeito de como resolver situações da vida para termos um bom relacionamento com Deus. Inclusive, quando você abre o primeiro salmo, que é o salmo de número 1, você já vê que felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda com os escarnecedores, mas meditam de dia e de noite na lei do Senhor e têm prazer nisso e de colocar em prática, porque serão como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Então, o Salmo 1 já diz: se você buscar a Deus, se você fugir dos ímpios, os que praticam a maldade, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado com os que são zombadores, você vai receber a bênção de Deus na sua vida se você ler todos os dias a palavra e colocá-la em prática. Mas os ímpios não são assim. O Salmo 1 termina dizendo que eles são como a moinha que o vento espalha. Em outras palavras, eles são espalhados pelo vento, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação. Então eles batem a cabeça aqui, se machucam ali, se envolvem num relacionamento errado lá e vão batendo a cabeça e sofrendo nessa vida, enquanto que aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite sabem o que estão fazendo nessa terra, andam com pessoas justas e honestas, têm relacionamentos duradouros em que formam a sua família, cuidam dos seus filhos e caminham com Deus até o final, tomando a decisão na trilha certa. O Salmo 1 fala sobre isso. Então o Salmo 1, ele já apresenta um conselho para ser bem-sucedido no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas aqui nessa terra. O livro de Salmos, portanto, ele é um livro que nos traz instrução e nos ensina como ter uma vida feliz. Depois, o livro de Salmos relata várias experiências que os salmistas tiveram ao longo da vida. Davi escreveu no Salmo 13 que em algum momento ele se sentiu sozinho. Ele escreveu lá:
por que o Senhor está longe de mim? Até quando o Senhor vai ficar longe de mim? Para sempre? Então, às vezes, nós ficamos nessa situação, pensando que Deus não responde mais às nossas orações. Mas ele termina o Salmo 13 dizendo: Mas eu cantarei louvores ao Senhor e sei que serei salvo, receberei a salvação do Senhor. Ele termina o Salmo dizendo: Quando eu penso que estou sozinho, eu tenho certeza que ele vai me responder e ainda vai me salvar. E quando meditamos no Salmo 13, colhemos essa lição. Pode parecer que o céu está bloqueado e de bronze, como se as suas orações não passassem do teto, mas ainda você vai honrar a Deus e glorificá-lo, porque Ele vai te dar a salvação. Alguns momentos nós passamos por abatimento, e o Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré, e lá está escrito: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esse Salmo 42 revela para nós por que ficamos abatidos às vezes, por que a nossa alma fica perturbada. Espera no Senhor, pois ainda você louvará a Ele. Em momentos em que estamos em angústia, pensando que Deus não responde mais, o Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio, ou seja, Ele nos dá conforto, alívio, refrigério. Ele nos dá a água que mata a nossa sede quando estamos muito preocupados e não sabemos o que fazer. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está bem presente do nosso lado. Quando nós lemos o Salmo 46, nós encontramos essa força de que Ele está do nosso lado. Quando cometemos pecados, o Salmo 44 fala: O Senhor nos castigou por causa dos nossos pecados, mas Ele fez isso para o nosso bem. Com o castigo, nos arrependemos e aprendemos que Ele continua sendo bom, porque como um pai nos corrige. O Salmo 44 fala sobre isso. E, às vezes, colocamos a nossa confiança em nosso próprio braço, em nossa própria força, e esquecemos que somos fracos e frágeis e dependemos de Deus. Moisés foi um homem desses. Ele colocou confiança na própria força para libertar o povo de Israel quando estavam escravos no Egito. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele matou aquele egípcio. E ele pensou: com a minha força eu vou livrar o povo de Israel. Mas ele foi descoberto e ele foi perseguido pelos egípcios e ele teve que fugir e ficar 40 anos no deserto. Depois, quando ele estava mais velho, sem ter confiança em si próprio, Deus disse: Volta para o Egito, que agora você vai libertar o povo de Israel. Ele voltou lá e, com a força do Senhor, ele realizou a obra de tirar o povo do Egito e levar pelo deserto até a entrada da terra prometida. Foi pelo braço do Senhor que ele fez isso. E ele escreveu o Salmo 90 para dizer: A nossa vida na terra é muito breve, é como um sopro. E vivemos em torno de 70 anos, e aqueles que são mais robustos, que chegam aos 80, têm muito tempo de enfado e cansaço. Então, ensina-nos a contar os dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, ele pede que Deus dê sabedoria para ele seguir no caminho correto, no caminho certo. Porque muitas vezes nós confiamos na nossa força e esquecemos que dependemos da força de Deus. E os últimos salmos, nós temos aí no Salmo 121, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará, ele não tirará cochilo, mas ele te salvará. Então o Salmo 121 fala de uma situação de angústia, de aflição, e ele nos ensina: olhe para o alto, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então confie que foi o Senhor que derramou, que está derramando a sua salvação, o socorro que você precisa.
cada um desses salmos, como nós acabamos de falar, nos traz um ensinamento. Que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa força, que Ele está conosco, que Ele permite sofrimento em razão dos pecados para nos castigar, mas é para nos arrependermos e voltarmos para Ele, que quando parece que estamos sozinhos, Ele está ouvindo as nossas orações, que podemos estar cercados por muitos inimigos, como nós lemos no Salmo 56, que muitas vezes nós estamos carregados de inimigos, mas o Senhor é aquele que nos livra deles. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Por isso, cada salmo é um convite de aprofundamento no relacionamento com Deus. E hoje nós estamos no dia 58 desse propósito de ler todos os salmos, e o Salmo 58 nos fala o seguinte: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. O que ele está dizendo aqui? Por acaso vocês falam a verdade? Deveras significa verdadeiramente. Então ele está perguntando aqui: acaso falais vós verdadeiramente, ó congregação, a justiça? Ele está dizendo assim: por acaso, quando vocês falam, ó congregação, sobre a justiça, vocês falam realmente o que é justo? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Acaso, por acaso, vocês falam verdadeiramente, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês julgam de maneira reta? Versículo 2. Ele está fazendo essa pergunta porque o povo de Israel não estava julgando de maneira justa. Eles não estavam julgando de maneira honesta. Então ele fala aqui, ele faz a pergunta para provocar a reflexão do povo, para lembrar que eles estavam julgando de maneira injusta. Veja que ele fala no versículo 2: antes no coração forjais iniquidades. Forjar significa planejar. Antes vocês forjam, planejam iniquidades, coisas erradas. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Então ele está dizendo: vocês tomam decisões injustas e vocês fazem o peso da injustiça acontecer na terra. O Salmo 58 nos fala que essas pessoas que ocupavam cargos de poder e liderança, elas, ao invés de realizar a justiça, elas estavam praticando a injustiça. E quando nós lemos esse Salmo 58, nesses 2 versículos, nós já percebemos o que acontece na realidade hoje. Políticos, pessoas que são poderosas, nós poderíamos usar esse salmo e dizer para eles assim: por acaso vocês falam a verdade quando falam da justiça? Vocês julgam de maneira reta, ó filhos dos homens? Veja os julgamentos que muitas vezes acontecem, que são julgamentos injustos, julgamentos que acontecem e que não são verdadeiros. Aí ele fala no versículo 2: antes disso, ao contrário disso, no coração forjais iniquidades. Ou seja, vocês pensam em fazer o que é errado. Sobre a terra vocês fazem pesar a violência das vossas mãos. Violência é o que não é certo. Versículo 3: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então ele fala aqui: os que fazem as coisas erradas, que são os ímpios, eles vivem alienados. O que é alienado? É uma pessoa que vive separada do que é correto, do que é verdadeiro. Ela se aliena, ela se afasta do que é verdadeiro. Então, alienam-se os ímpios. Eles se afastam da verdade desde a madre, ou seja, eles já nascem pensando em fazer coisas erradas. Eles andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. 4. Eles têm veneno, semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Aqui o salmista faz uma comparação, dizendo que eles são como víboras, como cobras. Só que ele fala algo além. Ele fala assim: eles são cobras que não escutam, são cobras surdas, que não escutam nem o
experiente em encantamento. Ou seja, mesmo que aparecesse uma pessoa usada por Deus para falar para eles se arrependerem, eles não se arrependeriam. Agora vem o versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. 7. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Aqui é uma oração que foi Davi que escreveu o Salmo 58. Ele fala assim: quebra os dentes da boca deles, para eles não poderem mentir. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Ele chama esses ímpios de filhos de leões, porque eles são filhos que estão carregando a violência. Ele fala: sumam-se como águas que se escoam, como águas que se perdem, e se armarem suas flechas, que fiquem estas feitas em pedaços. Isso nos ensina como orar. Quando Davi está orando assim contra os seus inimigos, isso nos dá um ensinamento. Como eu oro quando as pessoas estão à minha volta querendo o meu mal? Nós podemos orar assim: Senhor, que os dentes da boca deles fiquem quebrados, que eles não consigam mentir, que a mentira deles não tenha nenhum efeito, que a verdade resplandeça, que tudo que eles fizerem seja como água que se perde, e se eles armarem alguma flecha, que fiquem em pedaços pelo teu poder. Podemos orar assim, pedindo que sejam derrubadas as forças dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Agora vem o versículo 8. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. 9. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Esse versículo 8 e 9 nos fala sobre a imprecação. O que é imprecação? Imprecação se escreve com cedilha. Imprecação significa que o salmista, às vezes, na sua humanidade, ele deseja o mal do seu inimigo. E nós sabemos que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 5, ali no versículo 44, amai os vossos inimigos, orai por eles, não desejem o mal dos inimigos de vocês. Então, essa é a recomendação que nós devemos seguir, as palavras de Jesus. Devemos orar, dizer que eles não tenham força na maldade deles, mas devemos pedir a Deus que salve eles. Aqui Davi, no versículo 8, fala assim: como a lesma que se derrete, assim se vão. Então, uma lesma que se derrete, se fala que é a respeito da provisoriedade da vida. Eles são nossos inimigos e logo eles morrem como qualquer outra pessoa. Mas como o aborto de uma mulher nunca vejam o sol, essa frase é muito forte. Ele fala que eles sejam como o aborto de uma mulher, que eles nunca vejam o sol. Ou seja, o aborto de uma mulher nunca vê o sol, ele fala assim, que eles nunca vejam o bem. Quando ele fala isso, que eles nunca vejam o bem, ele está desejando o mal para os seus inimigos. Porque nós devemos pedir a Deus que os nossos inimigos se arrependam e vejam a Deus, vejam o brilho do sol, que é a luz do Senhor, e mudem de vida. Mas, então significa que eu posso orar assim, para que o meu inimigo morra? Não. Isso significa que o ser humano, todos nós, por mais que nós tenhamos amizade com Deus, nós temos a humanidade no nosso coração. Davi não é diferente de ninguém. Ele só está sendo sincero. Isso aqui nos ensina que, quando estamos orando e o nosso inimigo fez o mal para nós, e no nosso coração brota o desejo de vê-lo morto, nós devemos confessar a Deus. Devemos dizer: Deus, me perdoa, porque eu desejo, no fundo do meu coração, que essa pessoa morra. Mas eu sei que o Senhor nos ensina a amar o nosso inimigo. Então eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa e que ela seja salva e consiga ver a luz do sol, ver a salvação e se arrepender e ser melhor. É isso que significa. Significa que nós podemos ter desejos de morte em relação aos nossos inimigos. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza humana. Nós somos corrompidos e pecadores. E devemos confessar a Deus em oração, dizendo: Deus,
que o nosso inimigo morra, que ele vá de mal a pior, que ele realmente seja destruído, porque é isso que eu quero, porque ele me persegue. Mas eu não desejo isso. Lutando contra mim mesmo, eu peço que o Senhor salve essas pessoas. Então é necessário completar a oração imprecatória. No livro de Salmos, nós encontramos muitas imprecações. Vai ter muitos salmos que nós vamos ler aqui, que vai estar escrito que o inimigo seja vencido, que ele seja derrotado, que ele seja morto, que nem esse versículo 8. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam sol. É isso que Davi deseja para eles. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, ele fala que eles não tenham fogo, casa, mas que eles tenham que pegar, catar espinhos para colocar para poder aquecer a panela deles. Serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Ou seja, eles serão levados. Tanto os verdes como os que estão ardendo, os espinhos serão levados. Eles não vão ter nem como conseguir sustentar os espinhos para ter fogo para aquecer a sua refeição, seus alimentos. Eles vão colocar os espinhos e vão perder tudo. Tanto os verdes como os que estão ardendo, os que estão começando a pegar fogo, quando eles começarem a receber algum tipo de coisas boas, eles vão perder. Como se um redemoinho viesse e levasse tudo deles. É isso que ele deseja para eles. Agora ele fala aqui do versículo 10. O justo se alegrará quando vir a vingança. Quando vir, não é do verbo vir. Vir aqui significa ver. O justo se alegrará quando ele enxergar a vingança, quando ele ver que a vingança ocorreu. O verbo vir, ele é conjugado no futuro como quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, que é no sentido de quando eu ver, quando eu enxergar. Então ele fala aqui, o justo se alegrará quando vir a vingança, ele lavará os seus pés no sangue do ímpio. Olha que palavra forte. Ele fala, o justo se alegrará quando ele enxergar a vingança, quando ele ver que as coisas ruins voltaram para a pessoa, para os seus inimigos. Ele lavará os seus pés no sangue do ímpio. Aquele que faz o mal contra você, Deus vai fazer com que ele realmente tropece. Mas nós não devemos nos alegrar, como ele pede aqui. O justo vai ficar alegre de ver a desgraça do seu inimigo. Em Provérbios existe um versículo que fala isso, que não fique alegre no dia da desgraça do seu inimigo, para que Deus, vendo isso, retire a mão dele. E o versículo 11 diz, então dirá o homem, deveras, deveras significa verdadeiramente. Então dirá o homem, verdadeiramente, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras, ou seja, verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Ele está dizendo aqui que quando ele vir o mal, quando ele enxergar o mal do ímpio, ele vai dizer, realmente Deus fez justiça. E realmente Deus faz justiça. Todo ímpio, a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então é muito correto o que ele fala aqui, que o justo vai ver o ímpio quebrando a cara e sofrendo as consequências do seu erro. Mas não é para ficarmos alegres com a morte ou com a desgraça do nosso inimigo. Leia comigo aqui o texto de Provérbios, capítulo 24. Veja o versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Regozijar é regozar, é gozar de volta. Então, ele está dizendo assim, quando cair o teu inimigo, não fique alegre, nem quando tropeçar, fique alegre de volta o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos olhos dele e desvie do seu inimigo a sua ira. Então veja que o texto de Provérbios 24, versículos 17 e 18 falam para não ficar feliz quando o seu inimigo cair, para que o Senhor não veja isso e Deus considere que isso é uma coisa ruim, que você ficou alegre com o mal do próximo. E daí Deus tire a ira dele para que você aprenda a não ter esse tipo de sentimento.
Agora, leia comigo outro texto. Veja, Provérbios 25. Veja o versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Deus está dizendo aqui, em Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se quem for seu inimigo, aquele que te aborrece, tiver fome, dê pão para ele comer. E esse pão, e se ele tiver sede, dê água para beber. Nós sabemos que Jesus disse: Eu sou o pão da vida, e eu sou a água da vida. Então, se quiser se arrepender, se ele tiver fome de Deus, você ainda precisa pregar para o seu inimigo, dar Jesus, que é o pão da vida, para ele. Se ele tiver sede e ele precisar da água da vida, que é Jesus, você deve pregar para ele, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça. Quando você faz isso, você coloca fogo, brasas, na cabeça do seu inimigo. Ele fica com a cabeça pegando fogo e pensando: como que essa pessoa está fazendo bem para mim se eu fiz o mal para ela? E aí o Senhor te pagará. Por quê? Porque você está chamando a pessoa para o arrependimento. E aqui não é só o pão da vida e a água da vida, que é Jesus, dar a pregação para ele. É literalmente, se a pessoa estiver passando fome de comida mesmo e estiver passando sede de água mesmo, você deve dar comida e água para que ele tenha essas brasas na cabeça e se arrependa e pense assim: meu Deus, eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa está me ajudando. E por último, veja esse texto de Mateus, capítulo 5. Jesus ensinando a respeito dos inimigos. Veja o versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Amar significa suportar, significa sofrer em razão do próximo. Então sofram os inimigos a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Falem bem a respeito deles. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Na maioria das vezes eles eram desonestos. Eles roubavam na cobrança dos impostos para poderem ficar ricos. Então Jesus está dizendo: aqueles que são pecadores fazem a mesma coisa. 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ele fala que a perfeição está em amar os inimigos. E amar os inimigos é bendizer os que vos maldizem. Falar bem de quem fala mal a seu respeito é dizer: ele ainda está num processo de libertação. Deus vai ajudá-lo. Deus vai curar essa pessoa. Você pode dizer isso. Dizer assim: é apenas uma criança que ainda não cresceu, ainda não conheceu a Deus. Então, Deus vai ajudar essa pessoa. Quando você fala isso daquele que mal diz a seu respeito, você está dizendo, declarando que aquela pessoa vai ser salva para Deus. É isso que Jesus ensinou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 até o versículo 48. Veja o 48, ele fala: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E voltando aqui no Salmo 58, sobre esse versículo 10 que fala: o justo se alegrará, quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. E o versículo 11, então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra? Fique em paz, porque cada um receberá aquilo que plantar, e principalmente nós, que somos filhos dele. Vamos dar atenção ao que fazemos, ao que falamos,
e ao que estamos realizando no nosso dia a dia, porque o que nós plantamos é o que nós colhemos. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Essa é a meditação do Salmo 58. Continue com esse propósito de 150 dias para crescer com salmos, aprofundando o relacionamento com Deus, dia a dia, cada vez mais, hoje até a eternidade. Amém e graças a Deus. Amém.